Tudo bem, Fábio? Microfone. O microfone está desligado ainda, Fábio. Agora funcionou. Desculpa, eu apertei aqui 2 vezes. Tudo bem, Miguel? Tudo ótimo. É que eu estou começando agora, né? Quase não conversei com você, então eu não sei fazer. É isso aí. Fábio, então estamos nos aproximando aí de 100 dias do governo Lula, né? São 93 dias, falta uma semana para 100 dias. E saiu uma pesquisa da Datafolha, né? Vou até colocar aqui, eu não comentei ainda, você vai ser o primeiro com quem eu vou conversar sobre essa pesquisa. Deixa eu só mostrar esses dados aqui, a tela inteira, para ficar mais grandão, tirar essa chamada aqui de baixo também, para não ficar na frente. Peraí. Opa, não, é aqui. Aí sai um Datafolha, né? Aí tem vários dados. Isso aí eu peguei um dado que achei interessante, porque compara com o Bolsonaro. Deixa eu explicar aí para o pessoal que está vendo. Não sei se todo mundo consegue ver pelo telefone, a maioria vê pelo telefone. Aí, comparativo da avaliação da postura do presidente Lula e Bolsonaro após 3 meses. Pelo que você viu das atitudes do presidente do presidente Lula ou Bolsonaro até agora, na sua opinião, considerando o cargo que ele ocupa, né, o presidente. Aí a primeira coluna aqui, né, são 2 colunas, uma azulzinha clara é Bolsonaro, azul escuro é Lula. Em todas as ocasiões, se comporta como um presidente da República deveria se comportar. Vamos ficar só nessa aqui para a gente não se confundir. Né? A primeira, que é a esquerda. 27% dos eleitores de Bolsonaro, isso na época, lá, em abril de 2019, diziam que ele se comportava bem. Com Lula, 37%. Né? Uma diferença de 10 pontos. A Folha colocou essa notícia aqui, Fábio, meio que diminuindo muito, não, é quase igual. Não é igual, né? É diferente, é 10 pontos a mais, num ambiente muito polarizado, né? Em que é difícil, os extremos são muito, muito enraizados, né? Mas, enfim, qual a avaliação que você faz desses 100 dias de governo Lula e desse Datafolha? Olha, Miguel, eu li, acho que como você, eu li que os dados são bons, né? A gente, obviamente, tem que colocar num certo contexto, depois de uma eleição muito difícil, né? Uma radicalização da extrema-direita, o país muito machucado ainda. Eu acho que o governo está com patamares bem razoáveis, né, de aprovação, né? Eu chamo a atenção do regular, né, que é aquele pessoal que não aderiu, vamos dizer, totalmente ao governo, olha com um pouco de desconfiança, mas é um pessoal a ser conquistado, né, que não está recusando o governo. Então, eu acho que o número podia estar melhor? Claro que podia, né? Mas comparar esse número com o que foi o Lula 1 e 2 e mesmo a Dilma, eu acho que é uma comparação um pouco difícil, porque o contexto político e econômico é muito diferente. Se lá em 2002, 2003, se chegava a falar da herança maldita, né? Perto do que o governo está encontrando hoje, aquilo não era fichinha, né? O país foi desmontado, vamos dizer assim, né? O serviço público muito machucado, salários muito defasados, né? A gente sofre ainda as consequências de uma campanha muito radicalizada. Então, eu acho que é um número que não talvez o governo esteja aí soltando rojões, mas acho que não é um número ruim para o governo, não. Acho que tem espaço para aumentar isso, né? Então eu vejo eu diria com um otimismo moderado essa pesquisa da Datafolha. Muito bem. No total aí, o Lula com 38% de ótimo e bom, 30% de regular e 29% de péssimo. A Folha deu muito destaque à comparação com Lula 1 e 2, como você já mencionou. Eu também acho complicado essas comparações com tempos muito distantes, né? Porque você já mencionou, são circunstâncias diferentes, clima diferente, né? Era uma novidade, o Lula estava pela primeira vez, né? O Lula de hoje é mais marcado por um processo político de muita polarização, né? Enfim, qual a sua opinião?
Não, eu acho isso. Acho que não dá para analisar os números friamente. Quer dizer, pode ter uma referência, acho que os números servem uma referência, né? Você compara números no mesmo momento, mas, de novo, o contexto político é muito diferente, né? A gente, o país saiu, vamos dizer assim, muito machucado desse processo eleitoral, né? Um país não sai de 4 anos de um governo não democrático de extrema direita impunemente. Então, de novo, a gente tem que olhar esses números. Eu acho que podemos até fazer comparações com outros governos. Eu acho que assim, é do jogo, mas tem que levar em conta um contexto que é muito diferente, né? Esse governo do Bolsonaro e o processo eleitoral foram muito excepcionais, né? Na história da democracia, se pensar aí a partir de 85, de 88. Então, a comparação, os números não revelam isso, né? E a gente, como observador da política brasileira, a gente tem que chamar atenção nisso. Então, de novo, para um país tão machucado por um processo muito difícil, um processo eleitoral muito difícil, por um governo muito radicalizado, né, que destruiu, de certa forma, vários elementos importantes da democracia brasileira, eu não vejo esse número como negativo. Eu acho que tem espaço para o governo Lula crescer, principalmente aí nesse pessoal que está avaliando regular, né? Se eu fosse o governo, investiria nesses eleitores, porque eu acho que são eleitores que estão observando ainda, mas eu diria que talvez eles tenham uma propensão aí para ver o lado positivo do governo. Talvez esses 29% do péssimo seja ainda, vamos dizer assim, pessoas mais ligadas à direita mesmo, girando aí em torno do Bolsonaro. Talvez esses sejam mais difíceis de converter. Mas o regular eu vejo espaço aí para o governo crescer e atingir números melhores ainda. Tem outro número aqui, por exemplo. Opa, fechar esse microfone enquanto eu falo. Por exemplo, aqui eles perguntaram, dividiram entre quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula. Entre quem votou em Lula, 71% apoia o Lula. E entre quem votou em Bolsonaro, está no próximo aqui, entre quem votou em Bolsonaro, se inverte. Né? O Lula tem ruim, péssimo, 60%. O que esse gráfico, esses dois gráficos, provam uma polarização muito rígida, né, enrijecida, e que reflete também, Fábio, na minha opinião, queria saber o que você acha, que o mundo mudou. Né? Uma coisa é o Brasil de hoje, é o Brasil de 20 anos atrás. Né? O mundo mudou. Em 2003 não tinha rede social, por exemplo, como tem hoje. Não tinha, era tudo muito diferente. O mundo mudou. Eu lembro que eu criei meu blog pela primeira vez em 2004. Né? Meu primeiro blog, Óleo do Diabo, em 2004. Então era outro mundo, era outro país. Até a população mudou a faixa etária, mudou mais gente, né? Mais eleitores. Eu acho que vale mais a pena comparar com o Bolsonaro, porque é mais próximo. Né? Você compara com a avaliação do Bolsonaro em 2019. Né? Agora, enfim, é um dado interessante para a gente entender, mas o Datafolha ainda vou analisar por renda. Né? Inclusive já liberaram a tabela, só que não tive tempo de analisar por renda, porque para ver se persiste, como deve persistir, uma estratificação muito grande na política brasileira, com setores da classe média ainda muito reacionários, muito hostis ao PT, e vamos ver se isso persiste. Né? E aí, é isso. Essa pesquisa tem vários pontos. Deixa eu ver se tem outro que é interessante. Quer ver? Aqui, ó. O próximo quadro, ó. 50% acham que o presidente vai cumprir parte das promessas, mas a maioria não. A frase fica um pouquinho simpaticamente ruim, ficou meio confusa. 28%. Parte das promessas, né? Não todas as promessas. A sintaxe confunde um pouco. A maioria, tu vê que a maioria esmagadora, 78%, acha que o Lula vai cumprir maioria ou parte das promessas, e 21% não cumprirá nenhuma promessa. Então, eu acho que tem aí
é uma pesquisa que abre um campo. O Lula tem onde construir uma aprovação boa. E é uma coisa que é um fato, né, Fábio, que o governo de esquerda sempre precisa mais de aprovação do que o governo de direita. Porque o governo de esquerda, ele carrega em si uma contradição, que é um governo que é contra o status quo, é um governo que tem na sua essência o combate à desigualdade de renda, que é a própria representação do status quo no Brasil, em qualquer país, né, ocidental capitalista, mas no Brasil em particular, o status quo é profundamente desigual. Então, um governo de direita, ele vai meio que na onda, né? Ele vai na onda. Você vê que o Michel Temer era quase negativa, era zero de aprovação praticamente, e mesmo assim conseguia sustentabilidade, tinha sustentação no Congresso, e apoio dos grandes empresários, né? A própria mídia, sempre que podia, apoiava pelo menos as reformas econômicas dele, muito apoiados. Essa é mais difícil fazer um governo de esquerda, né, Fábio? Outra coisa que me chama a atenção aqui, um pouco no que você está falando, Miguel, é um outro dado que saiu na Datafolha, é o seguinte, que mais de 80% dos entrevistados acham que o Lula acertou ao criticar os juros, né? Isso mostra um pouco o hiato que tem entre, vamos dizer assim, a sociedade e às vezes tem da opinião publicada, da imprensa, etc. Né? Porque se você se basear somente o que a imprensa estava trazendo, parecia um absurdo, né? Como se o presidente questionar os juros do Banco Central Independente fosse um crime de lesa pátria. Não pode, não pode, não pode. E quando está mostrando acertado, né? A maioria da população, 80%, né? Dizem que o Lula está certo em fazer. Então, às vezes, o que a gente lê na imprensa, vamos dizer assim, um certo debate que existe entre a elite brasileira não atinge a maioria das pessoas, né? E quando essas pesquisas ajudam a entender um pouco, vamos dizer assim, como diria o Gaspar, né, o andar de baixo, o que eles estão pensando. Então, o Lula, né, pelo apoio, e pelo resultado da pesquisa da Datafolha, está certo ao criticar a taxa de juros do Banco Central, mostrando que nem sempre o debate que se dá na Globo News, nos jornais, etc., né, que em unanimidade criticaram Lula, é o que a maioria dos eleitores está pensando. Então também tem esse ato, isso aí me ocorreu a partir do que você está falando e lembrando desse número. Bem lembrado, é bem impressionante esse número, né? Que a pesquisa mostra em vários aspectos uma divisão social em virtude da polarização, né? Bolsonaristas de um lado, lulistas de outro, mas quando a gente chega na questão dos juros, há a formação de uma convergência, né? Todo mundo é contra os juros. Só quem não é contra os juros é quem vive de juros, né? São os rentistas, né? Então, isso é outro grande desafio que a gente tem, né? Baixar os juros. Né? Isso aí. Esse modelo de Banco Central, ainda mais com essa indicação que ainda veio do governo anterior, é um desafio para esse governo, né? Porque depende muito, vamos dizer assim, desse apoio, né? Também caminhar numa linha para baratear o crédito, fazer a economia rodar. Então, o governo tenta puxar de um lado, o Banco Central do outro, fica muito difícil. Esse vai ser um desafio aí para o governo, nessa queda de braço aí. Vamos ver os desdobramentos para ver se o Banco Central recua um pouco nessa postura que causa estranheza, né, para boa parte dos economistas, porque também esse é outro problema, né? Quando a gente vê o debate público, Miguel, parece que é uma verdade absoluta que o Banco Central está certo e os juros têm que ser altos. Quando você vai entre os economistas, não é uma ciência exata, né? Tem divergência, tem muitos economistas bons, sérios, que estão apontando que é um problema. A gente ter a taxa de juros mais alta do mundo não pode ser razoável para um país que está querendo retomar aí o seu caminho de crescimento. Exatamente. Essa questão dos juros é um campo onde a mídia tradicional
ela age como um pitbull, né? Ela age como um cão de guarda contra qualquer tipo de contestação a um conjunto de ideias, por mais que elas estejam ultrapassadas, que se mostre, né? Você mostra, em lugar nenhum do mundo é assim, né? Economistas do mundo inteiro, agora o FMI, o André Lara Rezende deu uma entrevista recente para a Miriam Leitão e fala: leia os papers do Banco Mundial, do FMI, eles não estão mais preconizando juros altos para combater a inflação, sobretudo quando não é uma inflação de demanda, como é o caso do Brasil. Né, fizeram um seminário no BNDES muito bom, a mídia ignorou solenemente, pelo menos os pontos principais. E aí a mídia, ela entrevista, a Miriam Leitão entrevista o André Lara Rezende. Mas você vai ver a entrevista é impressionante como a Miriam Leitão cerca a narrativa toda da entrevista assim, ó. Ela começa e termina a entrevista assim. Todo mundo acha que o giro tem que continuar como está. Todo mundo acha que o Banco Central está certo. Agora eu vou entrevistar o André Lara Rezende, que é o único que pensa diferente. Né? E ela repete isso várias vezes, na introdução da entrevista, no meio, nas perguntas e no final. Tanto que no momento, o André Lara Rezende, muito elegante, né? Ele se irrita levemente, ele fala: Miriam, não é todo mundo, são as pessoas que você entrevista, pode ser que falam que o juro está certo. Mas se você sair desse mundinho do mercado financeiro, conversa com o empresário da produção, ou se não sai do Brasil, conversa com qualquer economista. E é interessante que, de uma hora para outra também, a mídia para de ouvir a opinião de pessoas de outros países. De uma hora para outra, está todo mundo nacionalista. Ninguém quer ouvir a opinião de americano. Né? Não, ninguém quer ouvir. A gente chama os prêmios Nobel. No seminário do BNDES tinha 2 prêmios Nobel, tinha Mariana Mazzucato, só tinha estrelas internacionais, pessoas que são contra. A Mariana Mazzucato é contratada a preço de ouro, a peso de ouro, por governos de esquerda e direita do mundo inteiro para dar consultoria. E ela vem aqui para o BNDES para fazer uma palestra e a opinião dela é ignorada ou, se não, cercada. Né? A narrativa fica completamente cercada para que a opinião não extravase, não vaze. E isso é um grande desafio. Desculpa, Miguel. Eu tô muito impressionado. Eu sou um otimista, né, Miguel, e eu confesso que eu achei que depois de 4 anos de governo e depois desse ambiente muito radicalizado, que a imprensa ia segurar um pouco as observações, e, na verdade, isso não aconteceu, né? Parece que a gente teve uma transição de governo normal, né? Que a gente teve um governo normal e democrático nos últimos 4 anos e que o Lula está pegando um país razoável. Quando você vê os editoriais, eu estou muito impressionado, assim, como a imprensa, que teve um papel importante, façamos justiça, né? A maior parte dos grandes veículos foi contra o Bolsonaro, reconheceu naquele momento a importância do Lula para o processo democrático, mas como eles já esqueceram disso rapidamente, né? Há um processo a Folha de São Paulo, por exemplo, está um processo virando um estado de São Paulo. Os editoriais são uma coisa muito impressionante, né? Então, isso me choca um pouco. Pode ser, vários vão me falar que eu sou muito inocente, mas eu tinha uma expectativa de um certo aprendizado, né? Pelo trauma. Hoje eu vi de novo a Folha falando listas de gafes do Lula. São assim, é impressionante como fica alimentando esse tipo de coisa. Eu até lembrei no meu Twitter, no meu Facebook, uma história. Em determinado momento da minha vida, eu fui assessor do presidente Lula e a gente viajou para os países árabes e o presidente Lula brindou com suco, porque não servia um álcool naquele lugar, né? E aí eu lembro dos jornalistas se reunindo, discutindo se aquilo era gafe ou não, brindar sem o álcool. Aí eles decidiram que era gafe. Pessoas sofisticadas, né? Eles decidiram que era gafe e todos escreveram matérias falando que o presidente tinha cometido uma gafe. Eu pensei que a gente tivesse superado isso depois do Bolsonaro, que agredia jornalistas, né? Principalmente mulheres jornalistas. E aí, quando eu vejo, parece que a gente está num processo democrático saudável há muitos anos e o Lula apanhando muitas vezes, eu acho, debaixo
da linha de cintura aí de parte da imprensa, que, de novo, eu acho que foi muito correta no processo eleitoral, mas eu acho que está esquecendo o que a gente viveu muito rapidamente. Muito bem. Mas tem uma vantagem, uma diferença, que no passado, essa mídia tradicional, ela tinha um poder descomunal. Ela tinha um poder de produzir crises, né? O Vanderlei Guilherme dos Santos que falava isso, o poder da mídia de produzir crises. Ela consegue produzir crises. Ela ainda consegue, mas em grau menor, o poder dela caiu bastante. Você tem uma maior pluralidade natural, né? A tecnologia criou um ecossistema mais plural, com o lado ruim, que foi também o surgimento de nichos de extrema-direita muito poderosos, como a gente sempre está analisando aqui. Mas o Lula ele está cercado, ele tem mais defesas, eu acho, mais autodefesa contra isso, né? A própria rede social hoje em dia, o próprio Lula, ele consegue, ele divulga um vídeo dele, né? Ele, por exemplo, todo dia ele tem hoje teve uma reunião ministerial, até nem tive tempo de assistir, mas ele foi filmada, foi ao vivo, né? Então é uma oportunidade dele responder todas essas acusações ou mentiras ou exageros, né, que se dizem contra ele, consegue responder diretamente de forma mais rápida, que não tinha antes, né? É verdade, mas é um desafio, viu, Miguel? Vi até você conversando um pouquinho antes, porque às vezes na comunicação de governo você tem que tomar certos cuidados, né? Infelizmente, você não pode ir de peito aberto ali para discutir. Você tem uma responsabilidade de governo, né? A palavra do governo, a palavra do presidente é muito importante. Então, vamos dizer assim, é uma briga um pouco desigual, porque tem um lado que, né, não pode falar sem maiores consequências, porque não tem responsabilidade da gestão de um país. E o governo tem que responder a isso com essa responsabilidade de ter que fazer a gestão de um país, de ter que negociar. Então, é um desafio. Eu vejo, às vezes, muita gente criticando a política de comunicação de governo, e eu entendo, lógico, tem que criticar, esse é o jogo, mas eu também eu sei que, às vezes, a gente de fora acha que é mais simples do que quando a gente está lá dentro. Porque quando está lá dentro, a gente tem certas responsabilidades ali que mesmo às vezes sabendo, ou mesmo que tem que ir mais para cima, a gente tem que segurar um pouco. É um jogo difícil e delicado fazer comunicação de governo, é um desafio. Não, eu lembro, mas você era bom de comunicação, porque comunicação requer verve, né? Requer muita elegância, né? Um equilíbrio delicado entre saber ousar, né? Não perder a linha, por exemplo, usar ironia. Pode ser perigosíssimo usar ironia numa comunicação governamental. Pode pegar muito mal. Mas, às vezes, você, com muita leveza, você pode usar um pouco, porque é um instrumento de comunicação importante, né, para você sintetizar. Mas a Eivera fez deu dicas importantes, usar bastante vídeo. A comunicação tem que se atualizar. Isso é o básico. Né? Se as pessoas estão pedindo vídeos, assistem mais vídeos. A comunicação por WhatsApp, por exemplo, é muito, muito importante hoje. Pequenos vídeos. Espero, então, que o governo entenda isso. Queria agradecer muito os internautas que estão comentando. Pessoal, tudo bem, Ana Luísa, não vou usar mais camisa amarela, não. Na sexta-feira eu usei camisa amarela, só hoje que ela está criticando, falou que não ficou bom, porque, de fato, deve ter refletido a luz, né? Eu não pensei nisso. Obrigado pelos comentários. Lembrando, pessoal, se quiser deixar qualquer colaboração, a gente agradece muito. E quem não curtiu o vídeo, por favor, curta, né? Não custa nada, ajuda a construir audiência, tanto agora ao vivo quanto depois, quem vai assistir gravado. Ô, Fábio, tem outro assunto aqui que a gente até comentei aqui um pouco mais cedo, mas queria ouvir a tua opinião. Essa reunião aí do Boulos com o Datena, né? Todo mundo achou engraçado, porque foi um vazamento assim bem... Era uma reunião bem autêntica, com cerveja, vinho, tinha um bolo no meio, o Datena com a boina, o Datena todo metido a revolucionário, com a boina, falando de Che Guevara, que queria ser vice do Boulos. Né? Que você... não sei se você chegou a ver esse vídeo aí, ele faz umas críticas ao PT, fica dizendo que o PT não vai querer lançar candidato.
Qual a sua opinião sobre a eleição em São Paulo, sobre o Datena, sobre tudo isso? Olha, eu não tenho nenhum. Sinceramente, eu acho isso uma bobagem, viu, Miguel? Eu acho isso aí uma fofoca, não tem importância nenhuma. O Datena vai e volta, foi quase candidato não sei quantas vezes. Não dá para levar muito a sério. Sinceramente, não é uma. Eu acho que é uma não notícia, é uma bobagem isso. O rapaz aqui que eu tô vendo tá até com meia, né? É uma coisa que não dá para levar a sério. É, eu acho que o que tudo indica é que tem um compromisso do PT, né? Eu vi gente falando, acho que foi o Datena, que falou, porque o Haddad eu acho que não vai sair, né? De novo, aqui eu estou fazendo uma futurologia, estou pensando alto. Eu acho que o Haddad não é o candidato do PT para São Paulo, né? Ele tem uma missão, inclusive, mais importante, talvez até para outro tipo de eleição, né? Para governador, eventualmente até para presidente. Eu acho que o Boulos vai ter o direito de pedir ali o apoio do PT naquele momento. É lógico que política dinâmica pode mudar, mas tem um compromisso, vamos dizer assim, relativamente público do Lula e do PT de apoiar o Boulos para a prefeitura. Eu acho que o Boulos não cairia disso, até porque ele sabe, eu imagino que o Boulos sabe que um vice do PT, né, o PT com a máquina que tem, com a estrutura partidária, etc., ajudaria muito o Boulos, que está num partido que tem muito pouco capilaridade. Né? O PSOL é um partido que até melhorou, mas é um partido ainda muito pequeno, né? Com muito pouca estrutura para eleições majoritárias. Então, eu acho que o PSOL precisa do PT, né? E eu acho que o PT precisou do PSOL, principalmente do Boulos. O Boulos foi importante na campanha. Assim, por enquanto, eu não consigo ver nada que me diga, nesse momento, que o PT não vai respeitar um acordo. Agora, política também é dinâmica. Chegar na véspera de eleição, mudar o cenário completamente diferente, essas coisas se discutem, né? Mas tem sim um compromisso, vamos dizer, quase público do PT de apoiar o Boulos, e se eu fosse o Boulos, eu preferia o apoio do PT ao apoio do Datena, que entrou agora no PDT. O PDT já tem uma série de problemas, né, de posicionamento ideológico. Hoje eu fiquei sabendo, por exemplo, não sei se é verdade, mas a notícia é que o Ciro Gomes vai ser comentarista da Jovem Pan. Quer dizer, eu acho que o PT é um partido mais interessante para o Boulos construir a candidatura, e eu acho que para o PT seria bom ter o Boulos também como candidato majoritário. Então, eu acho que é fofoca. Assim, não me chama atenção muito, não, viu, Miguel, para te falar a verdade. Muito bom, Fábio. Não, o encontro aconteceu, né? Foi vazado e tem a importância porque o Boulos lidera as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. O Datena também, os dois se lideram as pesquisas, né? Claro que o O Datena Datena tem está essa. sempre liderando, né? O Datena é candidato a tudo e sempre sai na frente, porque nesse momento é nome conhecido. O cara está todo dia na televisão, né? Há anos. É uma questão de memória. Outra coisa talvez é na campanha ali, no vamos ver, no debate, na estrutura, se ele aguenta. Até hoje ele pulou de todas. E ele não pulou de todas, ele devia ter alguma informação para desistir. Então, uma coisa é você ser conhecido há 2 anos do processo eleitoral, né? Outra coisa é você, na hora ali, da estrutura, campanha. A gente já viu outra coisa. É lógico que, para deputado, esse tipo de coisa, alguém com perfil de um Datena se elege com o pé nas costas. Agora, outra coisa é uma campanha majoritária. A campanha majoritária não basta ser só alguém famoso, né? Tem que ter estrutura, tem que dialogar com os movimentos sociais, tem que ter partido forte, tem que saber debater. Então, por enquanto, o Datena é aquele fantasma, né? Sempre aparece para senador, para governador, sempre ele está por ali. Outra coisa é ele disputar uma eleição de verdade e ganhar. É verdade, não foi testado ainda. Fábio, vou liberar você. Nosso bloco terminou. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui, meu amigo. Tchau, Miguel. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Um abraço.